Você já ouviu falar no Crucifixo Milagroso de Límpias? Ele está localizado na Igreja de São Pedro do século XVI, em Santander, Espanha, não muito longe das populares e alegadas aparições da Mãe Santíssima em Garabandal, Espanha. O crucifixo é uma bela figura em tamanho real de 1,80 m do Jesus crucificado e está localizado diretamente acima do altar principal. Disposto em ambos os lados do crucifixo, em um pouco abaixo dele, estão figuras em tamanho natural da Virgem Maria Dolorosa e do apóstolo João. Acredita-se que o crucifixo milagroso tenha sido obra de Pedro de Mena, que morreu em 1693, e o crucifixo foi dado à igreja pelo padre Diego de La Piedra Secadura, nascido em Límpias em 1716. O crucifixo é uma meditação sobre os sofrimentos de Nosso Senhor, retratando-o nos momentos finais de sua agonia. Medindo 1,80 m de altura, o corpus é vestido com uma tanga que é mantida no lugar com uma corda. Os pés estão um em cima do outro e são perfurados com um único prego. Os dedos indicador e médio de ambas as mãos perfuradas são estendidos como se estivessem dando uma bênção final. O rosto de Nosso Senhor é de particular beleza, com seus olhos de vidro voltado para o céu, de modo que, na maioria das vezes, apenas o branco dos olhos é visível. O primeiro milagre registrado envolvendo este crucifixo ocorreu em 1914, 5 anos antes dos grandes milagres de 1919. O destinatário do favor foi Dom Antônio Lopes, um monge pertencente à Ordem dos Padres Paulinos, que dirigia um colégio em Límpias. Todo seu relato diz o seguinte: um dia do mês de agosto de 1914, entrei na igreja paroquial de Límpias por ordem do meu amigo Dom Gregório Brigas, para acender a luz elétrica sobre o altar-mor. Para poder trabalhar mais confortavelmente, coloquei sobre o altar 2 grandes caixotes e sobre ele uma escada, cujas extremidades encostei na parede que serve de fundo à figura do crucificado. Depois de ter trabalhado por 2 horas, para descansar um pouco, comecei a limpar a figura para que pudesse ser vista com mais clareza. Minha cabeça estava na altura da cabeça do Cristo e a uma distância de apenas poucos metros dela. Era um dia lindo e, através da janela do santuário, uma enxurrada de luz entrou na igreja e iluminou todo o altar. Enquanto eu olhava para o crucifixo com maior atenção, notei com espanto que os olhos de Nosso Senhor foram se fechando gradualmente, e por 5 minutos eu os vi bem fechados. Tomado de medo por um espetáculo tão inesperado, eu ainda mal podia acreditar no que estava vendo. Estava prestes a descer a escada, me desequilibrei e caí a escada à beira do altar e descendo o degrau para o santuário. Depois de me recuperar um pouco, estava convencido de onde estava, que os olhos da figura no crucifixo ainda estavam fechados. Eu me recompus apressadamente e saí para relatar o que havia acontecido e também para ser examinado medicamente, pois todo o meu corpo estava dolorido com a queda. Poucos minutos depois de ter saído da igreja, encontrei o sacristão, que ia tocar o ângelus, pois era 12h. Quando me viu tão agitado e coberto de pó, perguntou se tinha acontecido alguma coisa, e eu lhe contei o que havia acontecido. Ao que ele disse que não estava surpreso, pois já tinha ouvido que o Santo Cristo havia fechado os olhos em outra ocasião, que provavelmente foi causa de funcionamento de algum mecanismo interno. Pedi-lhe que juntasse as ferramentas e guardasse a escada, e geralmente arrumasse tudo de novo. Então, quando cheguei ao colégio, contei aos padres todo o incidente acima. Fui examinado, mas nenhum ferimento foi encontrado em meu corpo
e nenhum osso quebrado, apenas alguns hematomas de pouca importância. Pensando que o movimento que observei nos olhos da figura se devia de qualquer modo a um mecanismo, não dei mais importância à visão, mas procurei, no entanto, descobrir que ocasião esse fato já havia sido observado, mas sem sucesso, pois ninguém podia me dar qualquer informação sobre o assunto. Desde então, muitas vezes limpei o crucifixo e, ao mesmo tempo, examinei-o minuciosamente, e estou convencido de que não há uma fonte em qualquer outro mecanismo nele. Além disso, os olhos estavam tão firmemente fixos que, mesmo pressionando com força com os dedos, eles não podiam ser movidos nem um pouco, nem podiam ser virados em qualquer direção, como eu provei repetidas vezes. O padre Antônio Lopes escreveu o relato acima de sua experiência a pedido de seus superiores e depois guardou o assunto para si. Foi somente em 16 de março de 1920, um ano após os muitos milagres de 1919, que a declaração acima foi tornada pública. Durante o tempo dos numerosos milagres do crucifixo de Cristo em Límpias, a prática da fé católica na vila de Límpias e arredores estava diminuindo. A pequena cidade, que é favorecida com a posse do crucifixo milagroso, está localizada no rio Asson, na parte mais setentrional da Espanha Central, perto do Golfo da Biscaia. Por esse fato que está escrito que a venerável antiga igreja de São Pedro, que abriga o crucifixo de Límpias, estava praticamente deserta na época do primeiro milagre em 1914 e depois que ocorreram em 1919. Diante disso, em um esforço para reacender a devoção ao belo crucifixo e encorajar o comparecimento à venerável igreja antiga, o pároco reverendo Thomas Echevarria decidiu realizar isso por meio de uma missão. Depois de se candidatar ao mosteiro de Capuchinho de Montiano, perto de Santander, 2 sacerdotes foram colocados à sua disposição, Frei Anselmo de Jalón e Frei Agatângelo de São Miguel, ambos conhecidos por seu zelo apostólico e sucesso como missionários. No último dia da missão, domingo 30 de março, enquanto o arcipreste D. Eduardo Micheli celebrava a Santa Missa, ambos os missionários estavam ocupados no confessionário. Padre Agatângelo, no entanto, preferiu o sermão do dia baseado nas palavras: "Meu filho, dá-me o teu coração." Enquanto ele falava, uma menina de cerca de 12 anos entrou no confessionário do padre Jalón e lhe disse que os olhos de Cristo na cruz estavam fechados. Pensando que isso era produto da imaginação da criança, o padre ignorou sua afirmação até que outras crianças também vieram a ele com a mesma mensagem. Depois que o padre Agatângelo terminou o discurso e estava prestes a retornar ao seu confessionário, padre Jalón aproximou-se dele e contou-lhe sobre a alegação das crianças. Ambos os sacerdotes então olharam para o crucifixo, mas não viram nada de incomum. Pouco depois, um homem na congregação gritou para que todos olhassem para o crucifixo. Em poucos instantes, as pessoas confirmaram com grande entusiasmo o que as crianças tinham visto. Algumas pessoas começaram a chorar, outras gritavam que tinham visto um milagre, outras caíram de joelhos em oração, enquanto outras clamavam a Deus por misericórdia. Depois que o pároco foi chamado da sacristia e lhe disseram que os olhos do crucificado se abriam e se fechavam e que a figura estava virando o olhar de um lado para o outro, ele também se ajoelhou para rezar. Mas sua oração logo foi interrompida por muitas pessoas que declararam que a figura estava suando e que o padre Jalón devia subir até o crucifixo para verificá-lo. Então uma escada foi colocada e o padre Jalón subiu e viu que o suor cobria o pescoço e o peito da figura. Depois de tocar o pescoço, ele olhou para os dedos que estavam molhados com o fluido. Como verificação do que havia acontecido,
Ele mostrou os dedos umedecidos à congregação. Mais uma vez a agitação e excitação tomaram conta das pessoas, de modo que demorou muito para que se acalmassem. Nenhum dos padres viu os movimentos dos olhos, mas o padre Agatângelo mais tarde viu o milagre várias vezes quando rezou sozinho na igreja à noite. Um relatório de tudo o que aconteceu foi entregue pelo arcipreste D. Eduardo ao bispo de Santander em 2 de abril de 1919. Esse relatório foi publicado posteriormente no Boletim Eclesiástico da Diocese de Santander. O segundo conjunto de aparições públicas ocorreu pela primeira vez no Domingo de Ramos, 13 de abril de 1919, quando 2 homens proeminentes de Límpias se aproximaram do altar. Estavam falando que os acontecimentos anteriores poderiam ter sido alucinação ou histeria em massa, e quando olharam para o crucifixo, um deles subitamente apontou para cima e caiu de joelhos. Imediatamente o outro homem também caiu de joelhos, proclamando por misericórdia e proclamando sua crença no milagre. As terceiras aparições aconteceram num domingo de Páscoa, 20 de abril, na presença de um grupo de freiras conhecidas como Filhas da Cruz, que dirigiam uma escola para meninas em Límpias. Elas viram os olhos e os lábios do Santo Cristo se moverem. Neste momento, alguns de seus alunos também viram o milagre, assim como um grupo de pessoas que estavam recitando o Santo Rosário. Sua experiência foi rapidamente relatada ao pároco. As manifestações se repetiram quase diariamente, a partir do dia 24 de abril. Como era de se esperar, a igreja se encheu de muitas vezes de pessoas de Límpias e das cidades vizinhas que esperavam presenciar o milagre. O reverendo Barão von Kesch relata que muitos disseram que o Salvador olhou para eles, a alguns de maneira gentil, a outros gravemente, e a outros ainda com olhar penetrante e severo. Muitos deles viram lágrimas em seus olhos. Outros notaram que gotas de sangue escorriam das têmporas perfuradas pela coroa de espinhos. Alguns viram espuma em seus olhos e suor em seu corpo. Outras viram novamente como ele virava os olhos de um lado para o outro e deixava seu olhar passar por todas as pessoas da assembleia. Ou como, na bênção, ele fez um movimento de olhos como se estivesse dando a bênção. Como, ao mesmo tempo, ele moveu a cabeça coroada de espinhos de um lado para o outro. Outros tiveram a impressão de que um suspiro profundo e submisso foi arrancado de seu peito. Alguns acreditam que o viram sussurrar. Em suma, as mais variadas manifestações foram observadas neste crucifixo. Um dos primeiros a declarar sua experiência à imprensa secular foi o conhecido e respeitado Dom Adolfo Arenaza. Seu depoimento foi publicado em 5 de maio de 1919 no jornal La Gazeta del Norte, publicado em Bilbao. Relatou que se juntou a uma procissão que ia de Límpias para visitar o crucifixo. Enquanto olhava através de seus binóculos, ele viu o movimento dos olhos 4 vezes. Ele afirmou ainda que não poderia ter sido um efeito de luz nem uma alucinação, pois as pessoas viram o milagre de todas as partes da igreja. Ele então perguntou: será que Nosso Senhor realmente move seus olhos? Eu sou da opinião de que ele realmente os move, pois eu mesmo vi isso. Por causa das reportagens dos jornais, peregrinações de cidades próximas e distantes começaram a chegar a Límpias, pois as reportagens dos jornais detalhando os relatos maravilhosos do crucifixo espalharam a notícia por todas as partes da Espanha e, finalmente, para outros países, incluindo os Estados Unidos. Um jornalista que assistiu com espanto ao movimento dos olhos e da boca de Nosso Senhor declarou: percebi 2 movimentos do maxilar, como se ele estivesse dizendo 2 sílabas com os lábios.
Fechei bem os olhos e me perguntei: o que será que ele disse? A resposta não tardou a chegar, pois no meu íntimo eu ouvi claramente as palavras significativas e abençoadas: ama-me. Um grupo inicial de peregrinos, sob a direção do bispo de Toledo, Giuseppe, chegou a Límpias vindo da América. Em meados de novembro de 1919, 66 trens de peregrinos chegaram a Límpias. Finalmente, no ano de 1921, o número de peregrinos aumentou a tal ponto que o tráfico de estrangeiros em Límpias foi considerado maior do que os visitantes de Lourdes. Além disso, numerosos príncipes, barões, políticos e outros notáveis também visitaram Límpias, assim como dignatários da Igreja na Espanha, incluindo bispos e cardeais. Arcebispos também chegaram do México, Peru, Manila, Cuba e outras nações estrangeiras. Os múltiplos álbuns que se encontram na sacristia da Igreja de Límpias contêm bem mais de 8.000 testemunhos de pessoas que viram as maravilhas da aparição. Destes, 2.500 prestaram juramento. Entre essas testemunhas estavam membros de ordens religiosas, padres, médicos, advogados, professores e governadores de universidades, oficiais, comerciantes, trabalhadores, camponeses, incrédulos e até ateus. Existem várias centenas de testemunhos de religiosos em todo o mundo que testemunharam os milagres. Por exemplo, o padre Celestino Maria Pozuelo, monge capuchinho, que visitou Límpias em 29 de junho de 1919 e escreveu um relatório detalhado que incluía esta declaração. O rosto apresentava uma expressão vívida de dor. O corpo era de uma cor azulada, como se estivesse recebido golpes cruéis e estivesse banhado em suor. Em seu depoimento, o padre Valentim Íncio de Gijon conta que visitou Límpias em 4 de agosto de 1919 e se juntou a um grupo de peregrinos que foram testemunhando o milagre. Haviam 30 a 40 pessoas, outros 2 padres, 10 marinheiros e uma mulher que chorava de emoção. Padre Íncio escreveu: a princípio, Nosso Senhor parecia estar vivo. Sua cabeça então manteve-se sua posição costumeira e seu semblante a expressão natural, mas seus olhos estavam cheios de vida e olhavam em direção diferente. Tempo depois, olhou para a esquerda em direção à sacristia, com um olhar notavelmente severo que reteve por algum tempo. Agora veio o momento mais tocante de todos. Jesus olhou para todos nós, mas tão gentil e gentilmente, tão expressivamente, tão amorosamente e divinamente, que caímos de joelhos e choramos e adoramos a Cristo. Então Nosso Senhor continuou a mover suas pálpebras e olhos, que brilhavam como se estivessem cheios de lágrimas. Então ele moveu seus lábios suavemente, como se estivesse dizendo algo ou orando. Assinando seus nomes a esta declaração estavam os 3 padres, 9 marinheiros e a senhora citada acima. O coadjutor da igreja de São Nicolau, em Valência, padre Paulino Girbes, relata em seu depoimento de 15 de setembro de 1919 que estava na companhia de 2 bispos e 18 padres quando se ajoelharam diante do crucifixo. O rosto do Santo Cristo tornou-se mais triste, mais pálido e mais azulado. A boca também estava mais aberta do que de costume. Os olhos deram um olhar suave, ora para os bispos e depois na direção da sacristia. As feições, ao mesmo tempo, assumiam a expressão de um homem que está à sua luta de morte. Isso durou muito tempo. Não pude conter minhas lágrimas e comecei a chorar. Os outros foram igualmente afetados. O padre Giuseppe apresentou sua declaração em 18 de junho de 1921.
depois de oferecer a Santa Missa no altar abaixo do crucifixo. Sentou-se na igreja para assistir à missa oferecida por outro padre. Ele escreveu: depois que o Santo Cristo moveu a cabeça e os olhos, por um certo tempo, começou a puxar pelos ombros, se contorcer e se curvar, como faz um homem quando é pregado vivo em uma cruz. Tudo estava em movimento, apenas as mãos e os pés permaneceram pregados com firmeza. No final, todo o corpo relaxou, como se estivesse exausto. Depois retornou sua cabeça natural, com a cabeça e os olhos voltados para o céu. Toda esta cena do Salvador moribundo durou desde os santos até depois da comunhão do padre. Um monge capuchinho chamado Padre Antônio Maria de Torrelavega visitou o crucifixo em 11 de setembro de 1919. Ele viu o sangue escorrendo do canto esquerdo da boca de Nosso Senhor. No dia seguinte, observei novamente, só que com mais frequência, o movimento dos olhos e vi também, mais uma vez, que o sangue escorria do canto da boca. Várias vezes, ele também olhou para mim. Agora senti como se todo o meu ser fosse sacudido violentamente. Levantei-me, portanto, e mudei de lugar 3 ou 4 vezes, sempre observando, porém, as mesmas manifestações. Por volta das 2 horas, eu estava ajoelhado em um dos bancos centrais. Vi o Santo Cristo me olhar novamente, e isso me afetou tanto que tive que me segurar firme no banco, pois minhas forças começavam a me faltar. Notei que o semblante mudou de cor e ficou azulado e triste. Muitas outras pessoas que estavam ajoelhadas ao meu redor também observaram isso. Agora eu comprovo. Não há dúvida que o Santo Cristo move seus olhos. O padre Manuel Cubi, autor, conferencista e confessor da Igreja de Pilar em Saragoça, Espanha, deu seu depoimento em 24 de dezembro de 1919. Na companhia de um grupo de pessoas, viu o Santo Cristo em agonia. Tinha-se a impressão de que Nosso Senhor tentava se soltar da cruz com violentos movimentos convulsivos. Pensou-se em ouvir o chocalho da morte em sua garganta. Então ele levantou a cabeça, virou os olhos e fechou a boca. De vez em quando, eu via sua língua e dentes. Por quase meia hora, ele nos mostrou o quanto lhe havíamos custado e o que ele havia sofrido por nós durante o seu abandono e sede na cruz. Há também muitas declarações de médicos que a princípio estavam muito céticos e buscavam uma razão científica para refutar a histeria. Um relatório feito pelo Dr. Pena Maria foi publicado no jornal La Montana, datada de maio de 1920. O médico descreveu o que lhe parecia ser uma reencarnação da morte de Cristo na cruz. Ele descreve que depois de testemunhar o movimento dos olhos e da boca da estátua, e depois de mudar de local na igreja para verificar o milagre, rezou por uma prova mais distinta, algo mais extraordinário, e me daria fundamentos positivos para o seu milagre, para que eu também pudesse proclamá-lo a todos e defendê-lo contra todos os oponentes, mesmo com risco de perder minha vida. Ele então escreve: esse pedido pareceu agradável a Nosso Senhor. Um momento depois, sua boca se torceu bruscamente para a esquerda. Seus olhos, vidrados e cheios de dor, olhavam para o céu com a expressão triste daqueles olhos que olham e não veem. Seus lábios cor de chumbo pareciam tremer. Os músculos do pescoço e do peito foram contraídos e a respiração tornou-se forçada e difícil. Suas feições verdadeiramente hipocráticas mostraram as mais agudas dores da morte. Seus braços pareciam estar tentando se soltar da cruz com movimentos convulsivos para trás e para frente, e mostravam claramente a agonia penetrante que os pregos causavam em suas mãos a cada movimento.
Seguiu-se a inspiração de uma respiração, depois uma segunda, uma terceira, não sei quantas, sempre com a expressão dolorosa. Depois um espasmo assustador, como em alguém que está sufocando e lutando por ar, em que a boca e o nariz estavam bem abertos. Agora segue-se um derramamento de sangue, fluido e espuma, que corre sobre o lábio inferior e que o Salvador suga com sua língua azulada e trêmula, que ele passa lenta e suavemente 2 ou 3 vezes sucessivamente sobre o lábio inferior. Então um instante de leve repouso, outra respiração lenta. Agora o nariz se torna pontudo, os lábios se contraem ritmicamente e depois se estendem. As maçãs do rosto azuladas se projetam. O peito se expande e se contrai violentamente, após o que sua cabeça afunda afrouxadamente em seu peito, de modo que a parte de trás da cabeça pode ser vista distintamente. Então, ele expira. Tentei descrever em linhas gerais o que vi durante mais de 2 horas. Uma revelação extraordinária foi observada pelo Dr. Pedro Cuesta em agosto de 1920. O médico conta primeiro que estava na companhia de um padre, um médico e um casal. Pela manhã, durante a Santa Missa, seus companheiros viram os movimentos milagrosos, mas ele não, embora tenha se mudado de uma posição na igreja para outra. Naquela tarde, ele foi persuadido a retornar à igreja e viu esta revelação surpreendente. Quando fixei meu olhar pela 3ª ou 4ª vez na figura, notei que as partes carnudas desapareceram inteiramente, restando apenas a pele, um esqueleto sobre o qual eu poderia ter feito estudos anatômicos. A cabeça estava completamente seca, até que, com a pele que eu tinha visto, desapareceu totalmente. Depois que eu não tinha visto a figura por algum tempo, ela reapareceu, mas como que mumificada, até que mais tarde também foi restaurada gradualmente em suas partes carnudas. Sim, observei claramente a formação de uma hipertrofia, aumento da cabeça, que se estendia também para partes restantes do corpo. Cada uma dessas aparições foi repetida 2 vezes. No último estágio do 2º desenvolvimento, eu não conseguia mais me controlar, mas gritei de terror e fugi da igreja. Um medo covarde tomou conta de mim, enquanto eu nunca tinha conhecido o medo. Que minha descrição não seja eu, que nunca fiquei doente, pensei que deveria morrer na hora. O instinto de autopreservação me levou para fora da igreja, ou eu deveria ter sido carregado como um cadáver. Então, ao sair da igreja, confessei de todo o coração às pessoas que estavam de fora, pela minha reputação de médico e pela minha palavra de honra, presto meu juramento ao que aqui declaro, que também certificarei e ratificarei com meu sangue. Tão emocionalmente exausto estava o médico que chegou a dizer: senti a necessidade de tomar algum restaurador, tranquilizante que ele fez. Dr. Eduardo Pérez nos dá um relatório médico gráfico do que ele viu em 6 de outubro de 1919. Enquanto eu rezava diante do crucifixo do Santo Cristo, ele me olhou amorosamente por quase 1 minuto. Os músculos do pescoço relaxaram. Os olhos estavam ao mesmo tempo bem abertos e voltados para cima. Seguiu-se uma inalação violenta com tensão dos músculos do pescoço, onde os músculos cleidomastoideus se destacou especialmente, e além disso, o músculo peitoral e o escaleno anterior e os músculos respiratórios acessórios, com uma dilatação considerável dos espaços intercostais, como no caso, por exemplo, na última luta após os ferimentos mortais. Por um momento, ele pareceu à beira da morte. Depois, retornou sua expressão costumeira, como o artista o havia dado à figura. Devo acrescentar que durante toda aquela tarde vi a figura de uma cor avermelhada. No dia seguinte, era uma cor amarelada ou chumbo, como num moribundo.
Há também o relato de um descrente que era estudante de medicina chamado Dr. Heriberto de la Villa. Seu testemunho foi publicado no jornal Del Pueblo Astor, em 8 de julho de 1919. Ele primeiro declara veemente que a autossugestão está totalmente fora de questão, pois não acreditei no milagre quando fui. Mais tarde, ele entrou na igreja a pedido de um amigo e viu o movimento dos olhos e da boca. Duvidando do que estava vendo, mudou de local na igreja para estudar melhor os movimentos e então viu o crucifixo de Límpias. Vi olhar para mim com um olhar terrível cheio de raiva que me fez estremecer e não posso deixar de inclinar minha cabeça, certo, para que eu possa ver a coroa de espinhos por trás. Mais uma vez, ele me lança o mesmo olhar raivoso que me causa uma impressão tão profunda que me vejo obrigada a deixar a igreja. Mais tarde naquele dia, ele voltou para a igreja e viu que, pouco a pouco, o peito e o rosto foram ficando azuis escuros. Os olhos se movem para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo. A boca se abre um pouco, como se respirasse com dificuldade. Isso eu vi por 20 a 15 minutos. Também notei que acima da sobrancelha esquerda se formou uma ferida, da qual uma gota de sangue escorria sobre as sobrancelhas e permanecia estacionária pelas pálpebras. Depois disso, vi outra gota de sangue cair da coroa de espinhos e escorrer pelo rosto. Eu podia discerni-lo distintamente, pois era muito vermelho e contrastava com a cor azul escura do rosto. Então vi uma quantidade de sangue pingar da coroa de espinhos no ombro, mas sem tocar no rosto. Ele abriu bem a boca, da qual brotou uma matéria branca como espuma. Neste momento, um padre dominicano subiu ao púlpito. Quando o pregador terminou com as palavras: "E agora, Santo Cristo, dai-nos a tua bênção", Cristo abriu os olhos e a boca sorrindo, e inclinou a cabeça como se quisesse dar a bênção na realidade. Alguém que estava perto de mim perguntou-me se eu ousaria jurar pelo que via. Então reconheci que Cristo queria provar-me a veracidade do que via. Abriu novamente a boca, da qual sangue escorria em grande quantidade, e escorria dos cantos da boca muito distintamente. A partir daí, acreditei que agora era meu dever jurar pelo que tinha visto, e o fiz na sacristia da igreja. Como observador acima, a maioria dos que viram o milagre sentiu instintivamente a necessidade de mudar de local dentro da igreja, para verificar o que havia testemunhado. Para alguns, o milagre aconteceu na primeira vez que entraram na igreja, mas pode ter acontecido algum tempo depois. Para outros, o milagre não aconteceu da primeira vez, mas ocorreu no final do dia. Alguns nem viram o milagre, como uma testemunha testemunhou. O fato de que essas manifestações sejam vistas por alguns, por outros não pode ser explicada pelas leis que são prescritas para a natureza. A posição oficial da Igreja Católica sobre os eventos milagrosos em Límpias, Dom Sanches de Castro, bispo de Santander, a cuja diocese pertence Límpias, introduziu um processo canônico em 18 de julho de 1920, no qual Roma foi notificada das curas e manifestações milagrosas. 1 ano e meio depois, foi concedida indulgência plenária por um pedido de 7 anos a todos os fiéis que visitassem o Santo Crucifixo. Senhor Jesus crucificado, tende piedade de nós.